interessante que ela tinha um curso sobre juventude. Então, numa semana era com os alunos, e a outra semana ela chamava pessoas ligadas a esse tema do movimento social em geral para falar sobre isso, né? E quem apresentou um trabalho escrito foi publicado. Nem todo mundo teve tempo de fazer isso. Então, dá um bom panorama, somente do Rio de Janeiro, algumas pessoas de São Paulo que participaram. Eu acho que foi uma boa ideia, eu sempre tive vontade de fazer uma coisa dessa e não consegui. Bem, o que eu pego nesse artigo Olhares sobre a Juventude? Porque o núcleo de estudo e pesquisa sobre infância e adolescência, que eu construí com outras pessoas no Instituto, a gente estudou muito essa questão da criança, adolescente, toda a luta que foi feita, toda a história sobre a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, nós temos fitas ainda gravadas das reuniões que foram feitas no Rio de Janeiro para a discussão do Estatuto. Então, como é que foi feito rapidamente pelo menos essa constituição dessa lei, né? Uma lei que está baseada, não se falava em política pública, a categoria é posterior. Essa lei é uma lei que tem como princípio norteador os direitos, que vê o antigo Código de Menores, que foi a consolidação de todas as leis relativas aos menores de 18 anos, em 1927, foi o primeiro Código de Menores, em 27. E isso foi tendo algumas mudanças, etc., mas o Estatuto, que termina sendo assinado pelo governo Collor, mas foi uma luta em 1990, muito grande durante os anos 80, de pessoas que trabalhavam dentro da FUNABEM, Fundação Nacional, né, para o Menor, e técnicos de psicólogos, psiquiatras, de juízes, tinha um juiz do Rio Grande do Sul muito ativo, do Rio e de vários lugares do Brasil, e de militantes ligados à educação, com inspiração do Paulo Freire. Né? E houve uma luta, e houve uma organização muito interessante, e que de certa maneira se assemelha, né? Ou, isso que eu estou falando, se assemelha, ao movimento que deu origem à atual Secretaria da Juventude. Então, eles fizeram, como o princípio norteador eram os direitos, mas ao mesmo tempo tinha um mote, digamos assim, que eram as crianças de rua. Por quê? Porque a crítica fundamental era a internação. Aí eram as crianças de rua. Mas as reuniões que eram feitas não eram feitas somente com trabalhos ligados a meninos de rua. Eram reuniões feitas com trabalhos que não faziam uso do internato. Então tinham trabalhos muito importantes em Minas, em vários lugares do Brasil, em Belém. E aí esse grupo foi muito importante, um funcionário do Unicef chamado Peter Tasson, que deu apoio a essas pessoas, conseguiu verba, evidentemente, do Unicef, e eles faziam reuniões que eles chamavam de mitágios, que essas pessoas participavam e ali eles discutiam todas as questões relativas a crianças e adolescentes, e dessas reuniões, com inspiração Paulo Freire, de várias pessoas do Brasil inteiro, eles terminaram contribuindo para o Estatuto. Evidentemente que não foram só eles, foram também alguns juízes. Você tinha sociedades dos funcionários públicos, você tinha de empresários, você tem um grupo enorme, e eles organizaram também, quer dizer, eu estou falando do Peter Tasson, porque ele foi uma pessoa assim que possibilitou essas reuniões, né? Possibilitou essas reuniões, e depois ele saiu do Brasil, ele já morreu, mas ele foi uma figura importante que o Unicef deu apoio. E tanto que a ideia era os meninos de rua, que era um termo que não chamava, que chamava pivete, menor, eram meninos. Depois, meninos e meninas. Foi melhorando. Nomenclatura. A nomenclatura diz alguma coisa, né? E às vezes que briga com os nomes, mas os nomes são, né, chamam atenção para uma realidade. Então, está vendo, eles fizeram 2 encontros. Esse grupo, assim que eu digo esse grupo de tentação com pessoas da igreja, com pessoas do movimento estudantil, que se reuniu, né, egressos da FUNABEM, técnicos,
e que fizeram 2 encontros, o grupo fez 2 encontros em Brasília no momento da discussão da Constituição, e era o primeiro encontro nacional de meninos de rua, o segundo encontro, eles levaram os meninos para lá e eles entravam no plenário da Câmara da Assembleia, e porque para fazer uma nova lei tinha que mudar, tinha que colocar 2 artigos na Constituição. Um deles é direito da família, do Estado, obrigação do Estado, e aí 2 artigos na Constituição, infelizmente mas é fácil de encontrar isso, acho que é 228, 228, e que precisava mudar para que se fizesse o estatuto, né? Colocar a questão dos direitos e da obrigação do Estado e da família em relação aos chamados menores, que se passou, essa categoria passou a ser quase que um nome feio, um palavrão. Quem é militante, quem foi militante, sabe que a categoria menor, ela ficou tão, vamos dizer assim, contaminada do negativo, da violência, né, que não dava mais para você usá-la. Apesar de que juridicamente você vai usar menor de 18 anos, menor disso, mas tanto que tem um juiz lá, tem o Libório Siqueira e tem um outro famoso que escreveu, que é uma pessoa que eu respeito muito, mas é muito crítica ao estatuto, mas ele dizia uma coisa interessante que as pessoas repetem sem saber que a origem foi dele. Ele falou, o meu filho é uma criança e o filho do outro é um menor. Né? E eles repetem sempre um incidente que aconteceu de como se fosse mítico, né? Todo mundo repete isso. O incidente aconteceu, uma criança ou uma adolescente assaltou uma outra, né? Quer dizer, roubou coisa de escola, mochila, etc. E a notícia jornal teria a cena, um menor assalta uma criança. Isso deve ter acontecido, não consigo verificar, mas todo mundo fala. Isso era passível de acontecer, né? Tanto que uma parte desse movimento envolvia pessoas da PUC de São Paulo, com uma jurista importante, e que saíram vários livros dessas pessoas, da PUC. Os meninos que ficavam no estacionamento, quando a polícia chegava, falavam, eu sou menor. Para dizer que menor tinha direitos lá. Mas agora eles não vão falar, eu sou adolescente, eles vão falar que são menores também. Então, quer dizer, foi realmente existir um movimento, tanto dentro da universidade, no caso da PUC, se o nome dessa advogada, e esse material sobre esse momento, essa produção que houve no Brasil sobre crianças e adolescentes, ele está numa resenha que saiu no Boletim da Ampox, que é Boletim de Informação Bibliográfico, que tem um artigo meu da Alicia Valadares, que chama Infância Pobre no Brasil, uma análise da literatura, que a gente faz um balanço até 88, mais ou menos, do que foi produzido sobre crianças, né, no caso de crianças e adolescentes, no Brasil, e a gente menciona essa literatura toda sobre meninos de rua, e tem alguns livros assim que são emblemáticos, da Rosa Maria Fischer, foram livros encomendados, na década de 80, final de 79, encomendados pela Comissão Justiça e Paz, pelo Dom Evaristo, que chama Meninos de Rua, alguma coisa assim. E aí, quer dizer, essa literatura sobre meninos de rua, ela foi nova, inovou, mas quer dizer, ela é muito permeada pela questão da criminalidade. O que a gente mostra no artigo é que, tradicionalmente, a infância da pobreza, pegando a criança e adolescente, é muito marcada por uma visão, mesmo quem está os defendendo, sobre a questão do crime e do trabalho. Mas, enfim, está lá no artigo, se não me engano, de 88, um boletim de informação de ciências sociais. E aí, a partir daí, muito em função da minha tese de doutorado, que foi sobre famílias de origem camponesa de uma indústria têxtil de Pernambuco, paulista, né, da família Lundgren, e que nesse trabalho eu verifiquei que a questão do trabalho infantil foi algo, onde eu lembro quem estava aqui, uma das pessoas que falou, do documentário que a gente passou, uma líder católica importante, Rosária, como é que eu chamo o nome dela? Alves. Ela falou que ela, quando entrou na fábrica, ela tinha 12 anos, quando veio a legislação dos 14, todo mundo aumentou para 14 anos, tinha criança com 10 anos,
E aí eu fiz um levantamento histórico muito grande dessa questão do trabalho no Brasil. Infelizmente não saiu na publicação da tese, porque a editora que eu publiquei, ela criou vários casos, queria que fosse menor, e eu não publiquei esse capítulo, que pelo menos tem esse valor, um levantamento muito grande da discussão dos empresários, com um juiz que teve no Rio, o juiz Cândido Melo Matos, que foi o primeiro juiz menores do Brasil, e que ele enfrenta os empresários no sentido de salvar raça, né? Que não dá para colocar criança, fala raça, crianças e adolescentes do trabalho. Então há uma briga muito grande relativa à idade e horário de trabalho, porque a mão de obra, né, infantil e adolescente é muito importante para a busca texto, vida, etc. Então, quem tiver interesse nisso, eu tenho digitado e não está publicado. Né? E aí eu fiquei com essa questão na cabeça pela tese. Né? Aí a gente fundou um núcleo lá no Instituto, que nós tínhamos um programa muito interessante de iniciação científica, que durou 10 anos, foi financiado pela Fundação FOP, o CNPq, pela CAPES, onde os professores, com seus temas de trabalho, tinham bolsas de estudo. Nós chegamos a ter 150 bolsas de iniciação científica, somando FOP, CNPq, etc. E aí tinha esse núcleo. Né? Atualmente, isso se diluiu, as pessoas saem para pesquisas específicas e tem os lugares que outros grupos estão ocupando. Né? Sobreviveu de uma maneira muito interessante, porque se autonomizou o núcleo que chama Arquivo de Memória Operária do Rio de Janeiro. É um lugar de referência importante do movimento operário no Rio de Janeiro, mas que aí partiu para o financiamento, etc. Bem, aí eu fiquei com esse núcleo orientando várias pessoas lá no Instituto de Filosofia também. Temos 3 teses doutorais sobre o tema, sobre instituições de atendimento a crianças e adolescentes, temos sobre trabalho no início do século, que são feitas no Instituto Federal ainda, sobre meninos de rua, trabalho, tem umas 4 ou 5 dissertações e 3 de doutorado. Mas esse tema não é de interesse dos alunos, e tínhamos 2 professores, eu e a professora Regina Novaes, trabalhávamos com isso. Ela saiu e eu fiquei sozinha, né? E aí eu fico pensando num texto do Abdel Malik Sayad sobre migração, e que ele diz assim: o que é uma pessoa que faz um estudo da pobreza? Porque ele trabalha com migrantes, ele é argelino, já morreu há pouco tempo, argelino, e estuda migrantes argelinos. Será que quando você estuda a pobreza, você faz uma sociologia pobre? Não é porque dentro do nosso próprio grupo, né? Não que você seja, não estou dizendo que seja discriminado, mas é um lugar estranho que você estuda isso, né? E as pessoas, a maioria das pessoas falam sobre isso, tem ideias sobre isso, e perpassam um senso comum muito grande, né? Que confunde militância com opinião e com o que você pode, e tem obrigação, se você sendo um estudioso, você tem obrigação de fazer alguma coisa e se instruir sobre isso e possibilitar que o que você está se instruindo pode servir para um conhecimento. Então, voltando, quer dizer, você tem esse campo, né, que trabalha com crianças e adolescentes, que se notabilizou pelo Estatuto e que expandiu, né, expandiu no Brasil uma rede muito grande. Eu estava tentando levantar isso, não consegui, de instituições, de grupos, de ONGs que passam a trabalhar com crianças, adolescentes, que tem um trabalho muito grande. Tem um representante aqui, o Reginaldo, né, que tem um trabalho muito interessante, não sei se isso continua, que é um trabalho de educação dentro das escolas, porque a temática da educação, eu esqueci, a pedagogia perpassa desde o primeiro momento, que é uma inspiração do Paulo Freire. Então, se você fazer um trabalho, vai fazer um programa de trabalho, você tem uma visão de educação via Paulo Freire, né? O que é você lidar com a educação, né? E eu acho que esse trabalho do Reginaldo foi um trabalho assim muito, vamos dizer, não é que ele está aqui presente não, mas já tinha anotado isso. Eu fiz várias entrevistas, que infelizmente perdi quase todas no meu HD, e era um trabalho que procurava dentro das próprias escolas